Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamada de senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Enderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira presente, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Maria Hermine da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 33ª sessão ordinária do primeiro período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente. Indicação de número 200, anos 2014. João Roberto Ladeira da Costa, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar a secretaria competente a viabilidade de entrar com um processo de desapropriação do prédio da Portaria da Fazenda, no loteamento Retiro de Férias do Caiçara, situado na rodovia Presidente Dutra, Estrada da Represa, número 426, no bairro do Caiçara, primeiro distrito deste município. Conforme fotos anexas, o prédio existente encontra-se em ruínas, em uma localização péssima, por se encontrar na única entrada do bairro. Este prédio, além de uma má aparência, encontra-se às escuras, colocando em risco a vida dos moradores daquele bairro, pois, por ser um prédio abandonado, vem servindo como abrigo para mendigos e andarilhos da Via Dutra. A desapropriação do prédio da portaria servirá para que, no referido local, seja construída uma pequena praça com bancos e luminárias, proporcionando uma visibilidade de beleza e lazer aos visitantes que frequentam o Lago do Caiçara em finais de semana. Tal reivindicação já foi objeto de igual teor sob a indicação de número 383, datada do dia 5 de junho de 2013, de autoria deste vereador. Face ao exposto, aguardo do excelentíssimo senhor prefeito municipal as providências cabíveis para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 24 de junho de 2014, assina João Roberto Ladeira, vereador. Indicação de número 201, ano 2014. José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que se determine junto à secretaria competente a viabilidade de realizar obras de reparo na calçada no guarda-corpo, na Avenida dos Acadêmicos, neste município. Devido à obra de contenção, alguns trechos do calçamento e guarda-corpo foram danificados, necessitando de reparo em virtude do local ser utilizado pelos munícipes para suas caminhadas diárias e como via de locomoção. Face ao exposto e justificada a presente proposição, esperamos do chefe do Executivo Municipal determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 24 de junho de 2014, assina José Paulo Carvalho de Oliveira, vereador russo. Indicação número 202, de ano 2014. Flávio de Almeida Ribeiro, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que se determine a secretaria competente a viabilidade de regulamentação e pavimentação de uma passagem já existente às margens da rodovia Presidente Dutra, que interliga a rodovia das Tulipas e a rua São João, localizado no bairro Varjão, primeiro distrito. A passagem aqui referida segue paralelamente às margens da rodovia, porém vale ressaltar que a passagem não está compreendida em seu espaço de domínio. O atendimento ao presente pedido de regulamentação e pavimentação e posterior instalação de rede elétrica para a instalação de iluminação pública à estrada projetada irá beneficiar não só aos moradores do bairro do Varjão, mas também a todos que ali circulam. Entendendo plenamente justificada a presente proposição, aguardamos medidas para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 24 de junho de 2014, assina Flávio de Almeida Ribeiro, vereador.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Educação. Relatores, vereador Luiz Fernando Colucci Júnior, João Roberto Ladeira da Costa e Alzemiro dos Santos Dias. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento das comissões de legislação, justiça e redação final, finanças e orçamento e educação reunidas, veio o projeto de lei de autoria do excelentíssimo senhor vereador João Roberto Ladeira da Costa, que dispõe que afixe nas salas de aula o número do telefone do Disque Denúncia e de outras providências contra qualquer tipo de violência, abuso e assédio sexual cometido contra menores. Conforme dispõe o capítulo 2, sobre seção 3, em seu artigo de número 53, da resolução de número 378, as comissões acima assinaladas, reunidas para, em conjunto, sob a presidência da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, apreciaram o projeto de lei, ora encaminhado, e emitiram o parecer final. A presente proposta tem como principal finalidade coibir quaisquer que sejam as formas de manifestações de abuso, violência e assédio sexual a crianças e adolescentes, dando oportunidade de defesa às mesmas através dos números telefônicos do Disque Denúncia. É difícil encontrar alguém que não tenha sofrido nenhum tipo de assédio sexual na escola, desde comentários sobre sutiã de meninas que estão começando a se desenvolver fisicamente, até meninas que tiveram suas calças baixadas ou sofreram preconceito e afirmações depreciativas sobre a sua sexualidade. Sendo assim, e com base no artigo 22 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, cabe à Câmara Municipal, como sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, em especial assuntos de interesse local, inclusive suplementados à legislação federal e estadual. As despesas decorrentes desta lei correrão por dotação orçamentária própria, que, sendo necessário, serão suplementadas, sobre o prisma de sua conveniência e oportunidade, assegurada a legalidade do projeto através dos dispositivos da Lei Orgânica do município e respeitados os aspectos constitucionais, redacionais e legais. Nada se nos afigura que possa obstacular a sua aprovação. Conclusão dos relatores pela aprovação do projeto de lei e de acordo com a sua redação original. Sala das sessões, assina o vereador Luiz Fernando Colucci Júnior, Darley Gomes de Moraes, Alzemiro dos Santos Dias. Conclusão das comissões, pela conclusão assina os ilustres relatores Moacir Gonçalves da Rocha Júnior e Mário Hermínio da Silva de Carvalho. Ofício de número 3, ano 2014, ilustríssimo senhor vereador Hildo Vieira da Silva. Prezado senhor, tendo em vista a reunião das associações de moradores para discutir as ações para o ano 2014, nós reportamos a vossa senhoria no sentido de disponibilizar o plenário desta casa para a reunião no dia 26 de junho de 2014, às 18 horas, sendo que se apresente para o momento, elevamos votos de estima e consideração. Cordialmente, Semilton Alves dos Santos, presidente. Passaremos para o grande expediente para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Alzemiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores, povo presente. Bom, gente, hoje a gente está observando que está se esgotando o prazo para as convenções de todos os partidos que vão ter candidatos aí a governo do Estado, a deputado estadual, deputado federal, senador e presidente da República. Dia 30 de junho é o prazo legal aí estabelecido pelos nossos tribunais regionais eleitorais. E a gente tem observado que os partidos mais antagônicos de diversas ideologias, de direita, de centro e de esquerda, estão se mobilizando aí, fazendo algumas alianças que a gente estranha bastante. Mas isso faz parte da política. A política realmente é uma arte de estar negociando, de procurar saída
principalmente para situações mais difíceis, e para avançar nesse país aí que a gente precisa realmente de uma estabilidade, precisamos realmente de desenvolvimento, investimento na educação. A gente tem visto hoje muitas manifestações aí que questionavam a Copa do Mundo, devido ao grande valor investido aí, que boa parte é da nossa nação, é do governo federal, é da população brasileira. A gente queria ver um tratamento igualitário também na saúde, também na educação, no saneamento básico. O grande problema que a gente vive hoje, que a gente chama de mobilidade urbana, é o transporte urbano. Eu já tive a oportunidade de trabalhar na Baixada Fluminense. Foi uma grande experiência da minha vida. Eu trabalhei no município de Belfor Roxo. E a gente via que a população que sai ali de madrugada para chegar até o Rio de Janeiro, como é que é andar naqueles trens da Supervia, a dificuldade que é. Não é diferente também para as pessoas que embarcam ali na Pavuna. Experimentem um dia descer e tentar pegar o trem na estação inicial de Pavuna, do metrô, para a gente ir até o centro do Rio de Janeiro, para vocês observarem como essa população sofre. Então, graças a Deus, Transoeste, Transcarioca, o metrô está indo até a Barra da Tijuca, então está se investindo para minorar o problema do nosso povo trabalhador que sai ali da Baixada Fluminense, vai até o centro da cidade, vai para a Zona Sul e até a Barra da Tijuca, que hoje o crescimento na Barra da Tijuca é indiscutível, é gigantesco o crescimento, principalmente no que a gente observa na verticalização da cidade. Então a gente precisa realmente hoje ver que as políticas públicas precisam estar preponderando para que a gente tenha realmente a inclusão social. A população brasileira precisa disso, a gente precisa de uma boa saúde pública, porque os planos de saúde, eu garanto para vocês que não vai durar muito, ele tem uma margem aí para estar ganhando dinheiro. A gente observa, por exemplo, que as nossas escolas particulares, pouquíssimas conseguem sobressair, a escola pública ainda é o melhor caminho para se fazer justiça social nesse país. Precisamos investir pesado na parte de saneamento básico, que a gente coloca ali água, esgoto e mais os resíduos sólidos, que é o lixo. A gente precisa estar antenado com todas essas situações, porque a população brasileira, com a evolução que a gente tem hoje da informática, com a globalização, com realmente a evolução do nosso povo, ela quer uma qualidade de vida melhor. E precisa que os nossos governantes também acompanhem isso. Hoje, com as ferramentas que se tem, para buscar no portal da transparência, para ver toda a situação do legislativo, do executivo, do judiciário, sem dúvida que a população quer que avance essa situação do bem-estar social, do nosso povo de um modo geral, seja no município, seja no estado, ou seja a nível federal. A gente precisa realmente buscar um padrão de vida, ensino para as crianças, uma mortalidade infantil menor, a gente precisa baixar os níveis de violência. Então, isso a gente tem notado, que a nossa população, apesar de uma Copa do Mundo, eu acho que está super ligada, observando realmente como é que vai ser as alianças, como é que vai ser o compromisso de cada candidato com o seu estado, com a União Federal e com a parte municipal também. Hoje a gente tem que estar avaliando cada deputado, o que ele trouxe de emendas para o município, o que ele trouxe de benefício, seja lá para a sua região. A gente tem que estar observando os senadores que realmente estão em Brasília, trabalhando o dia a dia ali para poder trazer recursos para investir nos seus estados. Então, tudo isso agora é um momento importante. Está se fechando o momento aí, dia 30 de junho, que é o prazo final das convenções para se coligar e lançar suas candidaturas. Tenho certeza que a população vai estar bastante antenada nesse momento aí, avaliando quem realmente pode governar melhor esse país. Nós temos hoje uma situação que precisamos ter uma atenção muito grande, que é a inflação. Ela está voltando, ainda está baixa, está um dígito ainda, mas é um perigo muito grande que nós vivemos da inflação. Tem uma meta do Banco Central que é 4,5%, e ela está extrapolando o teto da meta, que é 6,5%. A gente tem que ter uma atenção muito grande. E uma situação que nós temos observado é a estagnação do crescimento. O crescimento do PIB, que é o Produto Interno Bruto,
E se a gente faz uma previsão que a gente pode crescer 3%, 4%, até 5%, e ele está chegando a ser negativo, vai crescer 0,5%, 0,9%. Isso quer dizer que a nossa economia, as riquezas geradas, elas estão praticamente zeradas. Não está se evoluindo em relação ao produto interno bruto, que são a produção dos bens dentro de uma nação. Isso, na realidade, a gente tem notado que a economia teve a influência das crises externas, mas tem também a gestão dentro do nosso governo, a gestão da área econômica, a gestão de um banco central. A economia nossa depende demais do agronegócio. Nós dependemos demais. Tivemos uma enchente muito gigantesca no estado de Rondônia. O Rio Madeira chegou a subir 19 metros, perto de 20 metros. A gente tem, às vezes, alguma geada, algum problema que aconteça aqui na região sul, afeta por demais ali a nossa produção. E isso o Brasil hoje, o agronegócio que a gente diz, é principalmente em cima da produção de carnes, bovina, a avicultura e mais a carne suína. Os mercados lá fora que antes não aceitavam a carne brasileira devido ao controle sanitário do nosso rebanho, abriu os mercados lá para fora e hoje realmente nós temos uma carne de excelente qualidade que o mercado mundial se abriu para a gente poder estar fazendo exportação. O mercado de grãos, o Brasil é campeão. Café, na soja, no milho. O Brasil, a única coisa que a gente importa em grande quantidade é o trigo. O nosso clima não é favorável à parte do trigo, do pão de cada dia, da mesa de todos nós brasileiros. Então, pelo que eu tenho notado, a gente precisa realmente estar botando agora quem são os governantes que vai apresentar um projeto mais saudável para essa nação. Quem é realmente, a nível de governo do Estado, melhor preparado para trazer recursos para esse Estado. Quem realmente vai poder dar uma diretriz de uma política de Estado. A gente precisa de uma política de Estado, não da política populista, que ela é momentânea. Se inventa uma série de coisas aí que depois não se sustenta. Então, nós temos que estar hoje observando cada detalhe lá nos programas eleitorais, nos compromissos que cada um vai assumir com a população, para depois colocar isso em prática. Dependemos demais. Hoje, a economia brasileira passa por esse problema, principalmente por causa de um fenômeno externo, que foram as crises. E o problema sério que é a inflação, com a lei da livre iniciativa, a gente tem uma situação que qualquer produto, a gente viu há poucos dias o tomate custava R$10 ou até mais. Aquilo ali simplesmente é uma safra que dá uma baixa na produção e o produto fica raro no mercado, o preço dele dispara. Então, a partir do momento que tem-se oferta no mercado, o preço dele volta no equilíbrio. A gente chama de preço sazonal. Então, hoje, a economia brasileira tem esses problemas. A gente tem que segurar a inflação, porque ela pune os mais pobres, e a gente precisa urgentemente botar o país novamente nos trilhos para poder começar a crescer. Os juros, que é a política do Banco Central, que chama taxa Selic, ele teve que ser aumentado para diminuir o consumo interno. A partir do momento que a gente tem um freio no consumo interno, sobra mais produtos e a tendência da inflação é dar uma estabilizada. Então, a gente precisa, urgente, analisar os nossos governantes que vão realmente trabalhar com políticas realmente que venham beneficiar a educação, que venham beneficiar a nossa saúde, que o hospital aqui, de Volta Redonda, do nosso regional, que fique pronto o mais rápido possível. Agora, em julho, eu estou vendo as propagandas, vai ser inaugurado o arco ferroviário. As vias, hoje, da mobilidade urbana no Rio de Janeiro, a gente sabe muito bem que está lá já inaugurada uma parte da Transcarioca, a Transoeste já está lá fazendo aquele transporte. Precisa se investir realmente no transporte, principalmente no sentido Baixada, Centro e vice-versa, que é a hora que a pessoa retorna para os seus lares. Então, sem sombra de dúvida, nós estamos hoje diante de um grande momento cívico dentro desse país, para a gente estar escolhendo as pessoas realmente que venham dar a sua contribuição. A política interfere na nossa vida 24 horas, seja na área de emprego, na área de desenvolvimento, na área do relacionamento internacional. A gente precisa, realmente, na área da produção agrícola aqui nesse país, nós enfrentamos uma série de situações aí que eram absurdas, os transgênicos, por exemplo, era uma coisa que a nossa população ficou com um certo receio de aceitar, aquelas sementes
transgênicas hoje que são imunes a uma série de pragas e dá uma produção maior. Foi uma coisa realmente que desenvolveu-se tecnologicamente, mas hoje já é aceita no mercado brasileiro e até com as exportações lá fora. Então, a gente precisa realmente estar antenado com essas novas tecnologias, com as pessoas que realmente venham trazer um resultado de futuro para essa nação. Eu não tenho a menor dúvida que em outubro, no dia 5, nós vamos escolher realmente aquelas pessoas que venham trazer um resultado para melhorar a distribuição de renda nesse país, para a gente ter uma justiça social em que realmente os mais pobres podem usufruir um pouquinho dessa carga tributária absurda que pesa nos nossos ombros. Toda a carga tributária brasileira hoje está em torno de 37% a 38%. Qualquer pessoa hoje paga isso de imposto para o governo federal. A gente precisa ver esse retorno investido realmente em quem mais precisa. Obrigado. Com a palavra o vereador Charles. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas. A colocação à exposição do nobre vereador Alzimiro aqui vem de encontro, obviamente, com o pensamento de todos nessa casa e todos os cidadãos, sejam eles piraienses, cariocas, cidadãos brasileiros, né? Nós precisamos realmente estar atentos e precisamos mudar esse quadro político, social do nosso país. As diferenças são muitas, nós sabemos, e temos discutido isso aqui ao longo do mandato. Muito tem se falado, se comentado a respeito da Copa do Mundo, que até então vem sendo um sucesso. Algumas falhas, nós sabemos, é quase que impossível, né, você conseguir realizar um evento dessa magnitude sem que aconteçam falhas, né? Elas existem, mas muito pequenas. E até mesmo as manifestações, que todos tinham muito medo, muito receio, elas não se multiplicaram, elas não cresceram como alguns imaginavam que pudesse. E de certa forma, eu acho bom, porque não dá para se alimentar a violência. Eu acho que o direito à manifestação é garantido, inclusive, por lei, nós somos livres, né? A nossa Constituição nos permite, mas nós não podemos sair destruindo o patrimônio alheio, como nós vimos agora acontecer em São Paulo. Até uma agência de automóveis, que era automóveis de luxo, eles resolveram atacar porque era uma agência de automóveis de luxo. Quer dizer, não tem cabimento isso. Não importa, é um patrimônio, alguém adquiriu, construiu, se instalou, se estabeleceu, e isso precisa ser respeitado. Então, mais uma vez, eu deixo aqui o registro, faço aqui o registro contra a minha indignação em relação à atitude dessas pessoas, né, que não me representam. Eu vi um movimento muito interessante acontecer ano passado, no mês de julho do ano passado, quando nós vimos o povo se manifestar, o povo demonstrar toda essa sua indignação com essa bandalheira que se estabeleceu no país ao longo desses muitos anos, né, de política. Mas isso acabou tomando um outro rumo, fizeram politicagem em cima dessa manifestação. E isso é algo extremamente negativo. Baseado nisso, eu queria comentar a respeito aqui de uma situação grave que nós vivemos, que já não é mais tão comentada, né, até porque há uma série de notícias que vão surgindo no dia a dia, e uma vai apagando a outra, a mídia vai explorando à medida em que interessa explorar. Mas a questão de uma matéria que eu peguei hoje, que trata do maior homem-bomba, que é o cidadão Costa, que pode explodir com empreiteiras. Grandes empreiteiras instalam comitês de crise. Ex-ministro Márcio Tomás Basta, advogado da Camargo Corrêa, previne alto escalão da empresa sobre risco de explosão de Paulo Roberto Costa. Nova mensagem do ex-diretor da Petrobras, relatando ameaças da Polícia Federal, chega à Justiça. Delação premiada e programa de proteção às testemunhas nos planos dele. Como rubricava, acumulou vasta lista de executivos com os quais se relacionou como diretor da estatal. Deputados querem ouvi-lo no Paraná. Camargo Corrêa teme repetição de 2009, quando a sede foi invadida pela Polícia Federal e 4 diretores foram presos. As maiores empreiteiras do país estão com os comitês de crise montados neste momento, em seus quartéis generais. O motivo é que o maior homem-bomba do país acendeu seu pavio. Dono de 36 pendrives em poder da Polícia Federal, nos quais fez anotações detalhadas sobre os negócios em que atuou como diretor de abastecimentos da Petrobras. Paulo Roberto Costa registrou
nomes de executivos com os quais se relacionou, os tipos de problemas que trataram e as soluções encontradas. A primeira explosão em cima dessa lista podem ser feitas por Costa a deputados de uma comissão externa da Câmara dos Deputados, que pretende ir até o Paraná para ouvi-lo. Na prática, seria o início da CPI da Petrobras, antes mesmo de sua instalação oficial. Mas, como o preso já é conhecido na Polícia Federal, em razões de rúbricas que fazia sobre o seu nome nos documentos apreendidos, pode ir muito mais além. A delação premiada e a entrada no Programa Nacional de Proteção a Testemunhas estão nos planos do ex-diretor preso. Ele se sente absolutamente inseguro dentro da Polícia Federal. Ex-ministro Márcio Tomás Bastos está advogando para Camargo Correia, a empreiteira mais atingida pela Operação Lava Jato. Bastos avisou os sócios da companhia, conforme apurou 247, que o material em poder da Polícia Federal é absolutamente explosivo. A empresa já se prepara para enfrentar o pior. Em março de 2009, na Operação Castelo de Areia, a Polícia Federal tomou a sede da empreiteira em São Paulo e prendeu 4 diretores e 3 secretárias, além de 3 homens apontados como doleiros. A história pode se repetir a qualquer momento. E aqui ele publica, de dentro das grades, não vai dar para os senhores verem, mas depois eu passo para os senhores, Socialismo, como diz o nobre vereador Zimiro, onde ele conseguiu, atrás das grades, passar um bilhete, uma informação, provavelmente foi fotografado por um celular, para que ele pudesse, então, divulgar, para que o 247 divulgasse. Ele escreve nesse bilhete: novamente, neste domingo, dia 28 último, fui ameaçado pelo mesmo agente da Polícia Federal, dizendo para mim: você falou que tinha sido ameaçado por mim, e o delegado falou comigo: eu não terei mais nenhuma boa vontade com vocês. Que boa vontade é esta? Passamos novamente fechados, dias, né, fechados, que a letra está meio, não dá para ler com clareza, sem banho e caminhada por 48 horas, no sábado e no domingo. E ainda me falou que você tem que tomar no meio do olho, ou seja, um tiro, e é por isto que você não vai mais sair daí. Tem várias testemunhas que escutaram isto. Veja que situação que estamos. Eu estou em risco de vida junto à Polícia Federal. Isso não pode ser procedimento da Polícia Federal. Isto parece o tempo da ditadura. A verdade é a seguinte, né, nobre vereador Alzimiro, que a gente vem falando aí, vem comentando ao longo dos anos, dos nossos mandatos. Não fosse tamanha roubalheira, não faltaria dinheiro para os investimentos que nós precisamos no país. Daria para fazer a Copa, daria para fazer todos os investimentos necessários que foram feitos, para se ter um evento, né, com essa magnitude, para deixar um legado grande para o povo brasileiro, para se gerar empregos e tudo mais. Porém, as obras foram todas superfaturadas. Todas. E a grande maioria delas, os atrasos acontecem em função disso, para que elas possam ser aditivadas e superfaturadas. Essa é a realidade do país. É por isso que não sobra dinheiro. Que a roubalheira é muito grande, os esquemas são muitos. Esse da Petrobras, isso é mais um. É mais um nesse universo de corrupção que é o Brasil. Então nós podemos sim melhorar e fazer muito, nobre vereador Alzimiro, nobres colegas, com voto. Repetimos isso aqui novamente. Temos que escolher, temos que avaliar, né, estudar, para poder depois ter o direito de cobrar. Não dá para continuar elegendo os mesmos caras, não estou aqui falando de partido, né, porque não se trata só do PT, isso tudo está explodindo dentro do governo PT, mas governos passados faziam, e fizeram parte disso também. Estamos vendo essas coligações aí, algumas absurdas, né, no passado chamaria-se de o samba do crioulo doido, você não consegue entender, mas elas estão aí, inclusive no estado do Rio de Janeiro. O antagonismo, toda a diferença, todas as diferenças, possíveis diferenças que existiam, que possam ter existido entre alguns, elas simplesmente são apagadas, esquecidas num piscar de olhos. Basta ver o interesse para se eleger um determinado grupo. Quer dizer, não há mais aquela vontade política de se fazer, ainda existe, por parte de um número muito pequeno. São muitos poucos que têm. Mas aquela coisa de você levantar a bandeira, né, e trabalhar, né, com disposição, com vontade,
por um ideal, não existe mais. O que existe é um jogo de interesse muito grande e isso desanima muito. A mim, especialmente, particularmente, desanima muito. Me desencanta ver a política dessa forma. Não era assim que eu a via, não era com isso que eu sonhava, né? Eu imaginava que pudesse ser melhor. E para fechar, para piorar, ou melhor, para melhorar no primeiro momento, eu vejo aqui também um outro informe que diz que o Sarney vai se aposentar. Então, esse realmente seria um grande presente para essa nação, né? Mas assim, algo para se comemorar, com direito a churrasco, né? Porque realmente ficar livre do Sarney vai ser uma bênção para esse país. Mas, infelizmente, existe aqui um grupo, está aqui, nomes importantes do PMDB vão tentar convencê-lo a continuar na disputa eleitoral. O cidadão disse, Eunício Oliveira, vou dar corda para ele ir à luta. Não dá para acreditar, né? A gente torcendo para o cidadão aposentar e o outro querendo botar ele na briga de novo. Obrigado, senhor. Passaremos para a explicação pessoal com a palavra do vereador Alzimiro. Bom, companheiros, eu, como sempre, a gente é procurado e eu gosto, às vezes, de estar sempre passando as informações às pessoas que, às vezes, dependem de algum esclarecimento. Nós temos hoje na casa um processo da maior importância, que é o da retomada da Aloes para o município. Nós vamos depender ainda dos pareceres das nossas comissões e eu acho da maior importância. É uma área nobre do município, ali, aquele prédio da Aloes ali que hoje está desativado. Hoje ele não está gerando nenhum tipo de benefício, nenhum emprego, que são os ganhos indiretos do município, que gerava ali em torno de 250 empregos, não tem mais. Os impostos que eram recolhidos para o município também não existem, e aquele imóvel ali, a cada dia que passa, é uma depreciação, é uma perda muito grande de bens para o município de Piraí, para toda a população de Piraí. Então, sem sombra de dúvida, os bens públicos sobrepõem a qualquer propriedade particular. Aquela empresa que se instalou não cumpriu com as cláusulas do contrato de doação, teria que ficar 10 anos gerando empregos e cumprir com todas as metas ali estabelecidas dentro daquele contrato. E o prefeito encaminhou essa casa, um pedido de autorização legislativa para fazer até medida judicial, que já está também encaminhada, para que o município de Piraí possa reaver um bem público de grande importância e de grande valia. Então, sem sombra de dúvida, essa casa, com a responsabilidade que tem com o município, com a população piraiense, vai dar esse aval para que o prefeito realmente já está lá encaminhada a ação judicial e possa reverter, porque, sem sombra de dúvida, bens coletivos têm que sobrepor em cima de um bem individual. Um bem público, ele sobrepõe uma propriedade particular. E aquilo ali é da população piraiense. Hoje é um grande valor econômico que o município despendeu ali para indenizar a Braslight na compra daquilo, para construir os galpões e para botar ali a empresa que viesse ajudar a nossa população. Infelizmente, as metas não foram cumpridas por mal gestão. A gente sabe que realmente ali o problema foi a gestão da empresa, que não teve nenhuma catástrofe ali, não teve enchente, não teve nada que a gente pudesse imaginar ali que viesse trazer a paralisação daquela produção. Então, sem sombra de dúvida, essa casa, com a responsabilidade que tem, eu não tenho a menor dúvida que, aguardando o parecer das comissões, a gente possa votar a retomada realmente que vai ser feita pelo Poder Judiciário daquele bem público da maior valia para o município de Piraí. E também a gente está sempre antenado, eu estou observando uma situação que está acontecendo com servidores que trabalham naquelas estações de tratamento de esgoto, é uma lá na entrada do meu bairro e outra ali próximo também à Aloes ali na rua de trás, na 17 de outubro. As estações, aqueles funcionários que estão ali hoje trabalhando, fazem jus ao adicional
de insalubridade, porque eles trabalham com agentes químicos e com agentes biológicos, que podem trazer mal à saúde. Então, eles têm direito à insalubridade, não está sendo pago desde o início, quando eles foram contratados. Então, eu, em nome desses trabalhadores, faço, junto à Prefeitura, o RH, o setor de Medicina e Segurança do Trabalho, que implante o pagamento desse adicional, que é direito legítimo desses trabalhadores, que trabalham naquelas duas estações, uma ali na 17 de outubro e a outra na entrada do meu bairro 4 de abril, ali na Avenida dos Acadêmicos. Então, faço esse apelo para que a Prefeitura cumpra esse passivo que tem com os nossos trabalhadores que estão lotados naquelas duas estações. Nesse mesmo ponto de vista, eu tenho também observado que nós vamos discutir aqui, já em breve, a situação daquele plano de carga e salário. Eu chamo a atenção, porque eu vou pegar ainda para ler a lei que estabeleceu o plano de carga e salário, porque eu fiquei observando ali do item 1 ao 4, os salários são iguais. Pelo que eu conheço de plano de carga e salário, se eu estou no 1 tem que ser um valor, se eu estou no 2 tem que ser um valor no mínimo de 3 a 4% de diferença, se eu estou no 3 tem que ser um número diferente, e no 4 também. Então, pelo que eu observei, naquele nível que está ali estabelecido, ficam 4 níveis com valores iguais. Eu acho que tem que ser realmente dado uma verificada nesses itens lá, principalmente naquele da parte do nível elementar, que eles chamaram de nível elementar. Isso está nos chamando a atenção. E uma situação que a gente tem notado também, isso depois vamos ter que fazer um estudo mais aprofundado, que possa também trazer abrangência para aqueles servidores que são contratados, a correlação de funções, para que também essas pessoas tenham um salário mais condizente com a realidade que tem o município de Piraí. Sempre falamos aqui que a gente precisa valorizar os nossos trabalhadores, precisamos dar condições para que eles possam estar aperfeiçoando, para que eles possam fazer um curso extracurricular ou estar fazendo uma faculdade, e só isso a gente precisa estar valorizando esses trabalhadores através do plano de carga e salário, dando uma motivação para que eles possam estar realmente vestindo a camisa para evoluir pelo lado profissional na carreira que eles escolheram, que é ser servidor público. Não é fácil. Ser servidor público, realmente, a gente sabe a capacidade de cada município. É diferente aqui, é em Barra do Piraí, é em Mendes, é aqui em Volta Redonda. Cada um tem uma realidade diferente. Então, a gente vê que o nosso município, com o crescimento que houve, com a capacidade dos gestores que passaram nos últimos 20 anos no município de Piraí, a nossa arrecadação teve uma evolução maravilhosa e, infelizmente, isso não repercutiu em cima da valorização desses trabalhadores. Vimos agora o prefeito Luiz Antônio, que eu tenho certeza, o compromisso que ele assumiu, inclusive no programa de governo. Dá o primeiro passo, mas a gente vê que tem algumas imperfeições. Podem observar naquilo que foi mandado para a gente, no anexo, tem nível 1 a 4, os salários são todos os mesmos 890. Eu acho que tem que haver uma diferenciação desses níveis, para que ele tenha realmente uma motivação para estar se progredindo. Eu sempre trabalhei nessa parte de estar me aprofundando no estudo de plano de carga e salário. Existe uma coisa que a gente fala, a ascensão vertical, quando você muda de função, e tem uma ascensão horizontal, onde você pode mudar ou de letra ou que seja um número. Mas do 1 para o 2 tem que ter uma variação de, no mínimo, 3 a 4%. E eu observei que do 1 ao 4 estão iguais. Então, e a variação entre funções ali está muito pequena, muito pequena. Então, eu acho que realmente a gente tem que estar observando esses detalhes, até para ajudar. É uma crítica construtiva que eu estou fazendo aqui dessa tribuna, para que tenha uma reflexão nas pessoas que ajudam a elaborar isso. Eu trabalhei junto ao sindicato do Rio de Janeiro, lá, que é o nosso da SEDAI. A gente tem plano de cargos e salários lá, em que tem ascensão vertical e tem ascensão horizontal. A horizontal é aquela que é feita por mérito, por antiguidade, e que a pessoa, a sair de um nível para o outro, que ele melhore, aí, miseravelmente, 3 a 4% é o ideal que se tem entre interníveis. E a gente precisa estar chamando atenção para que nosso setor de RH, as pessoas que são de consultoria aí, da parte de recursos humanos, possam estar observando esse detalhe. Então, gente, pelo que a gente tem notado, o município de Piraí hoje, com toda essa situação que a gente tem visto aí,
está dando o primeiro passo. A situação realmente pessoal hoje no nosso município precisa ser bem estudada para motivar esses trabalhadores. Fugindo um pouquinho do tópico, a situação que a gente vê de corrupção no país, o Brasil, pelos organismos internacionais, que a própria ONU faz levantamentos, é um dos países mais corruptos do mundo. E durante os 500 anos que nós tivemos de descobrimento do Brasil hoje, a gente já chegou no ano 2000, estamos com 514 anos, que foi o descobrimento do Brasil. As administrações que passaram por esse país foram realmente coisas de a gente deixar a gente horrorizado. Os bancos da Suíça, lá que pegou uma época dos nazistas, quando teve a guerra na Alemanha, e uma boa década aí, que a gente observou que foi o regime militar, eles estão abarrotados de dinheiro roubado da nossa nação. Houve uma CPI, que eles chamaram a CPI do Banestado. Eram as contas que tinha transferências de dinheiro do nosso país lá para fora. Ela acabou em pizza porque o número de autoridades envolvidas com essas transferências era um absurdo. Foram mais de 30 bilhões de reais. Eu observei durante toda a minha vida, grande parte dessas empreiteiras que hoje estão assumindo uma série de serviços, elas enriqueceram com os cofres públicos. É contrato superfaturado da Ponte Rio-Niterói, é contrato superfaturado do metrô de São Paulo. Um minuto, vereador. É contrato superfaturado de Itaipu Nacional, é da Ferrovia do Aço que começou e não acabou, é privatização fraudulenta uma atrás da outra, a gente viu aí quando o Fernando Henrique pegou. Ela fez privatização da Vale do Rio Doce, fez a privatização de todo o sistema Telebrás. Hoje vê aí os absurdos que a gente paga de telefone. Então, minha gente, são coisas realmente que a gente tem visto aí, que é de dar vontade de chorar. O dinheiro nosso, se fosse repatriado, acho que dava para dividir dinheiro para essa população, nossa renda per capita ia subir 10 vezes hoje da população brasileira. Então, a malversação dos recursos públicos nesse país é uma coisa estupenda, é uma coisa que não tem níveis. Lá na classificação, o Brasil é o 3º ou 4º país em corrupção no mundo. Só perde para os países aqui da África. Samoa, país bem subdesenvolvido que a gente vê aqui na África. Então, o nível de corrupção é elevadíssimo em todos os níveis da administração, e isso realmente a gente não sabe aonde vai parar. As campanhas políticas são coisas astronômicas. O Supremo Tribunal Federal está lá agora para proibir doação de empresa para doação nas campanhas eleitorais. Não vai valer para essa eleição agora. Mesmo que eles votem até agora, dia 5, não vai valer para essas eleições. Então, gente, é uma coisa realmente absurda. Cada dia uma campanha mais cara que a outra. A gente viu os escândalos estourando aí a todo momento. Essa CPI da Petrobras realmente tem muita gente envolvida, são muitos partidos, são muitos deputados. Realmente o homem aí, se falar, vai fazer um desastre nesse país, porque o número de pessoas envolvidas é muito grande. Então, infelizmente, esse país não é o que nós queremos deixar para os nossos filhos e netos. E eu acho que realmente a gente precisa dar uma guinada, né, na forma de fazer política nesse país. O que eu vejo nessa Câmara aqui não existe não, hein? Eu andei na Baixada Fluminense, desce Seropédica ali e procurem saber como é que funciona. No que existe hoje, da legitimidade, da lealdade que existe politicamente dentro dessa Câmara, eu nunca vi em lugar nenhum. Pode visitar Resende, pode visitar Barra Mansa, pode visitar Seropédica ou a Baixada Fluminense. O que eu vejo de honestidade, de transparência, de compromisso com a população igual tem em Piraí, eu nunca vi na minha vida. Eu trabalhei em Belfort Roxo e vi como é que era. Uma coisa absurda que eu tenho até vergonha de um dia estar passando perto daquela cidade. Então, minha gente, não é brincadeira. A política realmente é uma coisa muito séria, envolve milhões de pessoas e as coisas realmente a gente tem visto aí para fora. Não é o exemplo que eu quero para minha família. Não é o que eu quero para vir no meu município. Não é o que a gente quer para a maioria da população brasileira. Obrigado. Com a palavra o vereador Charles. Eu queria, senhor presidente, primeiro solicitar de Vossa Excelência que
que nas próximas sessões que eu me inscrevesse antes do nobre vereador Alzimiro, porque eu mesmo acaba me confundindo, me complicando aqui na hora de colocar, relatar aqui as minhas ideias, opiniões, posições. Ele acrescenta tanto, me provoca, e eu acabo sendo obrigado a resumir em 10 minutos o que eu precisaria de pelo menos 1 hora. Então, eu gostaria de pedir isso a Vossa Excelência, que a partir de hoje o vereador Alzimiro só pudesse se inscrever após eu ter me inscrito. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, senhores, eu queria até começar pelo assunto, nobre vereador Alzimiro, no que diz respeito a esse encaminhamento, essa mensagem que o prefeito fez a essa casa, no que diz respeito ao aumento de salário dos servidores. No meu entendimento, se eu estiver errado, obviamente posso não ter entendido da forma correta, os senhores me corrijam. Mas o que nós havíamos conversado inicialmente, e sabemos as dificuldades por questões técnicas, operacionais, financeiras, era que fosse apresentado a essa casa um plano de cargos e salários. O que nós recebemos aqui foi um projeto de lei que altera a tabela de vencimentos dos cargos do quadro permanente. No meu entendimento, nós temos aqui, inclusive no artigo 1º do projeto que ele encaminhou, a tabela de vencimentos dos cargos do quadro permanente, conforme discriminado no anexo 4 da Lei nº 719, de 30 de março de 2004, passa a vigorar nos termos do anexo 1 desta lei. E mais do que isso, o senhor me chamou a atenção, eis a importância do debate, da discussão, né, em busca de um entendimento único. Não dá, obviamente, para a gente sempre, né, pensar igual um ao outro, mas o debate nos leva, né, nos obriga a um exercício maior para que a gente possa, então, chegar a um denominador. O senhor comenta agora, nobre vereador, sobre a possibilidade de nós estarmos avaliando essa questão dos vencimentos nos níveis 1, 2, 3 e 4. Uma vez que os mesmos estariam nivelados, teriam o mesmo valor, R$ 890, conforme a mensagem encaminhada aqui pelo prefeito. Não deveríamos nós, então, retomarmos a discussão com o Executivo, na tentativa de fazer com que estes números possam ser revistos nessas 4 categorias, pelo menos, que seriam as menos favorecidas? Dessa forma, não estaríamos provocando todo um reestudo do que fora proposto até então, até aqui, uma vez que, se nós praticarmos os 3% ou 4% que o senhor comentou, né, sugeriu, de forma, obviamente, hipotética, o senhor não colocou isso aqui, estamos só discutindo a ideia. Nós estaríamos ultrapassando o nível 5, que é de R$ 900. 9 vezes 4, 28. Estaríamos próximo do nível 6, que é de 920. Então, se nós aplicarmos 3 ou 4% no primeiro e o fizermos, quando chegaremos a um número X, que eu não calculei, digamos, chegaríamos a R$ 900, praticaríamos outros 3% ou 4% no nível 2, chegaríamos a 910, R$ 15, já teríamos atingido o nível 5. Isso vai obrigar o Executivo a reestudar e refazer todo o processo. Então fica aqui a minha colocação, o meu questionamento quanto à necessidade de o fazermos de imediato, para que o Executivo se apresente e diga se cabe ou não na conta, no orçamento. Pelo que nos foi passado, não caberia, mais do que aqui está. Seria uma forma de se trazer, né, de tentar se fazer justiça, ou melhorar um pouco a situação desses menos favorecidos, que percebem menos, os menos agraciados, né? Mas tudo é número, nós precisamos trabalhar em cima desses números. Então fica aqui a colocação para que essa casa avalie, para que nós possamos nos reunir, discutir, chamar o Executivo novamente, para ver se conseguimos ou não melhorar ainda mais, um pouco mais, esse nível, que seria 1, 2, 3 e 4, que são os menos favorecidos. Outra questão que eu gostaria de ressaltar e colocar é a série de pedidos que nós temos feito, e há poucos dias houve, via internet, a gente recebe aí algumas informações, as pessoas interagem,
e nos cobram, nos agradecem, enfim. Então, é a coisa da interação que a internet nos permite, né? Mesmo distante, a gente consegue estar próximo da comunidade, das comunidades. E muitas solicitações têm sido feitas, principalmente em relação às questões de trânsito na cidade. Houve um acidente há poucos dias ali, próximo ao acampamento, à Vila do Acampamento, inclusive com o seu PP, que está sempre aqui conosco, participando aqui das nossas reuniões. Não houve vítimas, mas foi um acidente relativamente grave. E aí levantou-se a discussão quanto ao que se fazer naquele local. E não é só aquele local, são muitos os locais que necessitam, que requerem uma ação mais efetiva do Executivo no que diz respeito à segurança viária, mobilidade e segurança, né? Pedestres transitam por ali. Eu tomei, então, a liberdade, a iniciativa de ligar para o secretário Marcelo para cobrar uma posição em relação aos muitos pedidos que essa casa já fez, às muitas solicitações que essa casa vem fazendo ao longo dos anos, no sentido de minimizar esses problemas. E sabedor que sei da iniciativa que houve junto ao DR, o órgão responsável principalmente pela rodovia 145, onde nós temos os maiores problemas, principalmente por essa rodovia, foi enviado a ele uma solicitação, foi encaminhado um pedido para uma avaliação da situação. Encaminhamos junto um projeto que fora elaborado há anos atrás. Inclusive, eu participei da elaboração inicial desse processo, e depois ele tomou uma outra proporção, ele acabou envolvendo todo o município, eu já não participei mais. Isso há cerca de 6 anos atrás. E o DR, então, se posicionou, se manifestou favoravelmente, mas condenou o projeto, por entender que o mesmo não poderia ser praticado, executado da forma que ele estava. A questão específica, onde aconteceu o acidente, por exemplo, nós pedimos que se implantasse ali quebra-molas, redutores de velocidade, com toda a sinalização gráfica vertical e horizontal. E o DR foi contra. Por existir uma ponte, ele entende que cria-se uma retenção, a questão de carga, impacto, caminhões, existe realmente uma vibração, um esforço maior no pavimento. Ok. Ele sugere, então, segundo a resposta, que aqui está em minhas mãos, ele sugere, então, a implantação de um semáforo, de um conjunto, uma sinalização semafórica. Assim como também o cruzamento do antigo Chivarrón, da mesma forma. E a questão da rodoviária, uma sinalização em 3 níveis, que tecnicamente fica um pouco complicado de explicar, mas que também seria uma solução, inicialmente, eu acho que atenderia às nossas necessidades. Então, trago aqui aos colegas, recebi isso agora, às 5h40 da tarde, não houve tempo sequer de nós falarmos a respeito, foi quando ele me encaminhou. Eu só vou ler aqui o ofício que ele encaminhou. Excelentíssimo senhor, tendo em vista que a RJ 45 no trecho urbano está incorporada à cidade e às suas margens, foram construídos diversos equipamentos públicos, onde frequentam crianças e seus familiares, além de centenas de moradias. Que o movimento da via aumentou sensivelmente com o constante aumento da frota nacional e a abertura de novas empresas na região, sendo a RJ 45 a ligação com a BR-116. Que a redução da velocidade se traduz em segurança para os pedestres e usuários da rodovia. Que esta secretaria tem recebido muitos pedidos da população e a existência das indicações de vereadores solicitando a redução de velocidade no trecho urbano da RJ 145. Que nos pautamos no princípio que o redutor de velocidade, seja que modelo for, é a exceção em caso de preservação da vida e a incolumidade das pessoas. Solicitamos a instalação de redutores de velocidade do tipo quebra-molas no trecho urbano da RJ 145 em Piraí, conforme demonstrado nos croquis que acompanham o presente ofício. Na certeza de sempre podermos contar com a colaboração e compreensão de Vossa Senhoria, aproveitamos a oportunidade para reiterarmos protesto de estima e apreço. Assina Marcelo Zacarias Magalhães, secretário municipal de Transporte e Trânsito, encaminhado ao senhor Henrique Alberto Santos Ribeiro, que é o presidente do órgão. Aqui contempla-se vários trechos, não só esses, mas outros também que hoje são importantíssimos. A subida do Saroli, Prefeitura, Cruzeiro. O conflito, o confronto ali é muito grande e constante. Os carros que sobem e descem, principalmente os que descem, não têm visão ampla do que está acontecendo na rodovia. Ele precisa avançar para poder ter essa visão. Ao avançar, ele impede passagem do pedestre, do ciclista, enfim. Então, realmente carece de uma sinalização específica ali, e ali, no caso, seria redutor, não seria quebra-mola, redutor antes e depois.
E nós não temos só ali a subida do morro, né, do acesso aos bairros em cima, os morros, as partes altas. Nós temos também algumas instalações, né, que têm uma circulação, uma movimentação muito grande de pessoas, inclusive crianças. Então, agora, a boa notícia é de que o projeto já está desenvolvido, com adequações, já foi aprovado, já foi despachado do setor de engenharia para a presidência autorizar. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, e mais importante, recurso, dinheiro. A ideia é que o próprio DR execute. Eu acho, nós estamos num ano eleitoral, é um ano complicado, não acredito que haja recurso específico para atendimento a essa situação. Não sabemos ainda de que números estamos falando, mas talvez seja o caso de nós estudarmos junto ao Executivo meios de viabilizar a execução com recursos próprios, para que nós possamos realizar o quanto antes essas obras que são de extrema necessidade e urgência e que trarão segurança aos nossos munícipes. Então, eu acho que era uma boa notícia que eu não poderia deixar de dar. Com isso, estão aqui indicações, por exemplo, eu tenho aqui de quebra-molas na Vila das Palmeiras, não atendido ainda, lá no bairro da Prefeitura ficou faltando, pelo menos, ficou faltando logo após a quadra, também ali no Tutucão, no condomínio Portal do Vale, as pessoas estão excedendo a velocidade, não estão respeitando o acesso ao Tutucão, e ali tem um número de crianças bastante grande circulando. Enfim, então a gente vamos tentar juntar tudo isso e fazer com que essas obras aconteçam, a gente possa atender as necessidades da nossa população. E mais um detalhe apenas, só para comentar a indicação do nobre vereador Russo, onde ele pede toda a manutenção da calçada ao longo da Avenida dos Acadêmicos, sua indicação número 201, 2014. Eu tenho certeza que será atendida, até porque ela está destruída, ela está sendo destruída por conta do trabalho de enroncamento que eles estão fazendo ao longo da margem do rio. Mas nós temos que nos ater e prestar atenção e observar também que cidadãos estão ajudando a destruir. Eu, essa semana, eu observei, vi, me informaram, eu fui avaliar, verificar e vi uma obra acontecendo de forma irregular, provavelmente um muro, um paredão queria subir, mas não há licença da prefeitura para tal, o guarda-corpo sendo arrancado, se utilizando de rompedor, a calçada, o piso sendo quebrado, o piso caríssimo. À época houve um erro de contratação por parte da prefeitura, da administração, por ter havido uma especificação por parte do corpo técnico da Secretaria de Obras, que nos obrigou a ficar na mão de um fornecedor apenas. Esse cidadão nos vendia por quanto queria, entregava como queria, mas tinha que se pagar antecipado. Não sei se ele ainda existe. Ou seja, a padronização que foi criada, principalmente para aquela calçada, deixará de existir. Tenho quase certeza. Sei porque eu fiz uma calçada à época na Casa Amarela, eu que fiz aquela calçada e fui obrigado a comprar desse camarada, desse cidadão. E, repito, caríssimo. E está lá o cidadão ajudando a destruir. Então, nós, cidadãos, no vereador Russo, temos que fazer a nossa parte também e respeitar o mobiliário urbano. Pessoas esclarecidas, que deveriam dar o exemplo, são os primeiros a cometer os erros. Um verdadeiro absurdo que eu fiz questão de denunciar. Se ele não sabia ainda, que fique sabendo. Quem denunciou fui eu, por achar que a atitude dele foi uma atitude desrespeitosa e covarde para com a nossa sociedade. E se ele não gostou, que venha falar comigo. Obrigado, senhor. Com a palavra o vereador José Paulo Russo. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Essa indicação que fiz, acho muito necessária por estar realmente destruída, como Vossa Excelência comentou. Parte da destruição é pela obra que estão fazendo de contenção do rio, que precisava ser feito, tinha pedaço destruído, que a corredeira da água da chuva tirava e está sendo feito. Mas temos que levar em consideração que passam crianças, passam pessoas idosas nessa calçada e que não existe mais em grande trecho
assim como o guarda-corpo também não existe. Eu vi esta obra que Vossa Excelência falou aqui, é um absurdo, porque às vezes a gente cobra muito e fala muito que não se faz, mas tudo que se destrói e que tem que fazer é uma obra que deixa de ser feita, porque teve que refazer uma coisa que destruíram. E nós temos fiscais que fiscalizam tantas obras aí que não precisariam ser fiscalizadas, que, ao meu ver, não está atrapalhando nada, não está destruindo nada, e fazem questão de fiscalizar essas obras, e outras que nos atrapalham tanto, que destrói tanto, que perturba tanto as pessoas, não são fiscalizadas. Ou se são, não é tomada uma atitude na qual... porque não adianta você chegar lá e falar, está multado, ou multar. Se não fizer nada para que essa multa seja realmente paga ou para essa obra parar, não adiantou nada, é melhor deixar de qualquer maneira. Vamos economizar o dinheiro que esse fiscal ganha, para poder refazer a obra, porque tem que ter, não adianta só ter leis. As leis têm que ser cumpridas, senão não precisa lei. Para quê? Simplesmente para dizer que existe uma lei? É o caso de muitas coisas que acontecem em Piraí. Permite, presidente, quebrar o protocolo aqui, só para fazer um adendo. Eu entendo que apenas embarcar a obra, como foi feito, não resolve. Ele tem que ser multado e processado por destruição do patrimônio público. Essa deveria ser a ação. Obrigado. No mínimo, reconstruir o que destruiu. Né? Que eu acho que é muito justo. Quanto os políticos, nobre vereador Zimiro, que tanto falou aqui, que nós temos que tomar o cuidado para escolher os políticos bons, lógico que temos políticos bons, bem intencionados, temos que tomar esse cuidado sim, mas nós temos que partir do princípio que nós temos que fazer a nossa parte. Quando nós cobramos alguma coisa para votar em alguém, nós já estamos liberando esse cidadão a fazer o que ele quiser. Eu entendo que já pegamos a nossa parte que achamos justo. Então, o que ele mais pegar para lá será dele ou para distribuir quem quiser. Então, vamos tomar o cuidado de não nos vendermos para que depois não possamos reclamar do político que temos lá. Mas temos que tomar esse cuidado sim, Osmildo. Senão, nós vamos continuar esse país rico do jeito que é e miserável como está. Porque existe dinheiro à vontade, existe tantas coisas que poderiam ser feitas, mas, infelizmente, nós temos que nos submeter a aceitar certas coisas, porque não temos força para tomar certas atitudes. Nem para aposentar o Sarney. Sobre a lei do salário, eu acho que se os níveis igualados do 1 ao 4, se não for fora da lei, eu acho que não teria problema algum. O que nós temos que fazer, que o Executivo tem que tomar muito cuidado, e foi feito uma parte, mas falta muito, é enxugar. Porque existe muitos funcionários que ganham mais do que esses níveis e que não fazem nada. Simplesmente não trabalham. E eu conheço muitos funcionários, convivo com muitos que sei que trabalham muito, mais do que deveria trabalhar até. Vejo pessoal do meio ambiente que trabalha no lixo aí, que trabalha muito, pessoal da limpeza. Vejo muitos funcionários trabalhando muito, em outros departamentos também, pessoas que têm carinho com a gente, que nos prestam um bom serviço, que faz questão de mostrar o que está fazendo ali, mas existem outros que somente recebem. Eu poderia dizer aqui no mínimo 30, em pouco menos de um minuto, mas prefiro não falar nome de ninguém, mas tenho conversado com o prefeito, tenho cobrado dele algumas posições sobre uns funcionários que eu sei que não trabalham e que recebem. E recebem bem. Então, se enxugasse, se mandasse esses funcionários que não fazem nada embora, daria sim para dar um aumento muito melhor para essas pessoas que realmente trabalham. Porque eles precisam receber porque trabalham. Não importa se é do nível 1
ou do nível 10 que não trabalha. Eu acho que todos que não trabalham deveriam ser mandados embora. Afinal de contas, é trabalho. Então, vai lá e pede uma contribuição mensal para ficar em casa, igual é o caso de muitas que recebem aí. Então, eu acho que, além de melhorar esse salário, teria que enxugar. Eu tenho certeza que enxugando vai dar para pagar bem melhor. Se dá. Tenho certeza absoluta disso aí. Vou comentar também sobre o acidente que teve ali, que a Excelência falou, e você vê como é que as coisas acontecem. O DR desaprova um quebra-mola ali, porque as frenagens dos carros vão abalar a ponte. Acho certo. E colocar um semáforo? O semáforo não precisa parar? O semáforo seria onde? Então, o meu entender, o semáforo e um quebra-mola é a mesma coisa. Teria que parar o carro em cima da ponte. Vai abalar da mesma maneira. Então, eu não vejo diferença no que diz abalar a estrutura da ponte. Assim, e o quebra-mola seria muito mais barato, bem mais fácil de fazer. Tenho certeza absoluta disso. Ou vamos colocar aqueles sinais lá que multam, passa por uma velocidade baixa ali de 30 km por hora, porque aí não precisa frear. Tenho certeza que, além de tudo, ainda vai arrecadar dinheiro de quem estiver errado. Eu acho que eles deveriam pensar melhor no que querem e o que não querem. Só isso, obrigado. Com a palavra o vereador Eco Staccato. Permissão para falar daqui, presidente? Então, perfeitamente, vereador. Obrigado. Boa noite a todos. Eu fico observando, né, os vereadores mais experientes, como Charles Alzimiro, né, o próprio presidente, o Hilden, o Mário, fazendo comentários em relação a algumas matérias que, para eles, né, se a matéria vem num determinado tempo, vai provocar um fato de uma forma, e se ela vem num outro tempo, o fato poderia ser diferente. Que dirá para mim, e acredito que para os outros que não têm também tanta experiência. Pelo que me consta, né, o projeto, né, voltado para o plano de cargos e salários dos funcionários, nós tivemos a promessa de que teríamos acesso já no final do ano passado. Dessa forma, com certeza, alguns ajustes que precisam ser feitos nesse tempo, do início do ano até agora, nós teríamos conseguido, e essa expectativa que foi criada para cada funcionário, né, para cada pessoa trabalhadora que faz parte do quadro de funcionários da Prefeitura, não seria uma expectativa, eu vou usar uma palavra que retrata bem isso, uma expectativa duvidosa, porque hoje existe dúvida, né? A certeza, toda certeza que nós, né, colocamos hoje por conta de precisar fazer algum ajuste, fazer uma análise melhor, gera dúvida. Eu digo isso porque eu hoje estou em dúvida. E tenho certeza, né, que amanhã, como fui questionado ainda hoje em relação a esse tema, mas e aí, vereador? E como que ficou o plano de cargos e salários? Eu tenho pouca experiência, estou buscando, né, um pouco mais de conhecimento, e nesse tempo eu percebo que os especialistas da área, eles colocam, né, à luz da lei, que um plano de cargos e salários ele tem que prezar, né, ele tem que carregar, tem que conter com ele, né, a particularidade de cada funcionário. Por isso, o plano de cargos e salários. Então, eu fazer aqui um apelo, né, ao Executivo, que essas mensagens que são mais complexas, que elas cheguem antes, para a gente não ficar tendo que buscar soluções em cima da hora e fugir, né, do nosso alcance as respostas para quem de fato interessa, que são os funcionários. Boa noite.
Com a palavra o vereador Mário Hermínio. Permite eu falar daqui? Perfeitamente, vereador. Senhor presidente, vários colegas, eu quero só ressaltar dos temas que foram abordados aí, né? Sobre o cargo e salário. Eu não compreendo isso como plano de cargo e salário. Eu compreendo como um aumento salarial diferenciado para os servidores efetivos. Então, nós já discutimos lá na sala da presidência, nós estamos discutindo isso aí há vários dias já, né? Então, eu acho que é bom para o servidor efetivo, é ótimo, porque quem está ganhando R$ 724 vai ganhar 890, tá bom, tá ótimo, né? Aumentou, vai aumentar, né, até para a sua aposentadoria. Só que não é uma coisa definitiva. Ano que vem, se o salário não aumentar, vai ficar a mesma coisa. Se não houver um aumento de salário, vamos dizer que o ano que vem nós não temos margem para dar um aumento. Vai ficar nisso aí mesmo. Não é como o plano de cargo e salário, que ele vai acompanhar cada cargo, a cada função do funcionário. E uma outra questão que nós também estamos discutindo, eu acho que todos os colegas, é que possa incluir também os cargos comissionados, principalmente os pequenos. Porque muitas vezes essa pessoa ele não tem nem como falar. Ele vai falar o quê? Ele é contratado. Se ele falar alguma coisa, ele vai ser mandado embora. E talvez esse contratado trabalhe até mais do que aquela pessoa que está lá efetiva. E se ele tem o cargo de confiança pelo prefeito, ele também tem os direitos de receber esse mesmo percentual. Então, a discussão nossa, que a gente possa voltar a falar com o nosso prefeito, é nesse sentido aí, se tem margem, se pode, a gente também beneficiar essas pessoas que estão lá. Tem pessoas de cargo comissionado aí de 10 anos, todo mundo sabe disso. Quer dizer, ele tem um planejamento de vida. Então, se tem condições, se a folha permite, a gente também conversar com o prefeito e essa mensagem seja incluída nessa lei. Ou se não for, não pode ser essa por lei, não sei que nossos procuradores podem explicar, que venha uma coisa complementar que a gente possa ajudar nesse sentido. A discussão é essa, não é a discussão de não votar, não. A discussão é que possa também incluir essas pessoas, porque a gente, na verdade, nós sabemos, eu vou dizer uma coisa aqui, nós sabemos que nós recebemos aqui os cargos de salário do hospital. Nós sabemos, nós todos somos conhecedores, que essas pessoas vão receber a mesma coisa. Será que eles vão ficar de fora também? São 170 que ganham o mesmo salário mínimo, 800 e poucos reais. 170, só 100 que ganham salários maiores. E aí? Essas pessoas não têm também o mesmo direito? Então é uma questão para a gente conversar com o senhor prefeito, o que é que ele pode fazer para ajudar também essas pessoas. Só era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Presidente, posso fazer um complemento à fala do vereador? Vereador, concordei quase que 100% com o discurso de Vossa Excelência. O que a gente tem que deixar claro aqui, que o que foi discutido, debatido naquela sala de reunião, na minha modesta opinião, foi cumprido. O único ponto que realmente para uma exclamação, uma interrogação, é a questão do funcionário contratado. Porque quando a gente discutiu lá na sala da presidência, com o prefeito, com o secretário Paulinho, foi baseado em níveis salariais. E a mensagem que nos foi enviada foi exatamente o que foi discutido. Talvez pelas expectativas, porque a gente saiu da reunião, a gente já estava eufórico com a novidade, a gente acabou expondo as opiniões aqui, e na rua pode ter tomado essa nomenclatura de plano de cargo e salário, mas, na verdade, foi uma alteração da lei sobre o piso do funcionário. E isso foi nos enviado mais ou menos o que estava combinado. A única coisa aquele dia, como a gente discutiu em cima dos valores do piso salarial,
não ficou muito bem definido a questão do funcionário contratado, que historicamente o hospital acaba acompanhando. Então, a gente tem que pensar exclusivamente nessas pessoas. Eu acho que o debate, nesse momento, tem que ser em torno disso. Lutar pelo plano de cargo e salário. Isso daí é uma coisa que a gente já vem lutando desde dos primeiros meses na casa, desde o ano passado. Mas eu acho que, especificamente nessa matéria, o que foi combinado foi cumprido. A gente só tem que acertar a questão dos contratados. Eu acho que é a única pendência nessa questão. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Darley. Posso fazer uso da palavra aqui, presidente? Perfeitamente. Eu não sei se vocês já observaram, já disse aqui várias vezes, eu gosto muito de observar, entendeu, a opinião e o parecer dos vereadores mais experientes, no caso Alzimiro, próprio Prico, Charles, principalmente Alzimiro, Marermínio, e procuro prestar muita atenção para que eu aprenda, entendeu, exercer o meu trabalho como vereador nesta casa, mas eu não estou discordando dos demais colegas, quero que vocês prestem bem atenção na minha fala. Se nós for colocar os dias do primeiro ano de mandato nosso, que foi falado, principalmente por todos nós dessa casa, mas principalmente pelo Alzimiro, a respeito de um melhor salário, para o piso salário do funcionário público do município de Piraí, dá 6 meses de mandato nosso. Então, quero dizer para vocês, sinceramente, eu fico desde cedo que procurei o Charles, inclusive, Maremínio, falei com ele e tal, eu estou surpreso, entendeu, com tudo que foi levantado aqui. Presta bem atenção, o salário do hospital, daqueles que também nós entendemos que tem direito do hospital, do contratado, de outros que vocês entendem que está sendo prejudicado, isso aí é uma outra indicação, isso aí é um outro requerimento, isso aí é um outro projeto de lei, e cabe a nós, sim, estar discutindo isso aí com o Executivo e lutando por eles também. Mas vamos aqui basear no menor salário que foi falado para nós, de 724 para 890, está tendo um aumento de R$ 166. O que nós sempre lutamos nessa casa desde o início? Pô, vamos, presta bem atenção, eu não estou puxando sardinha para o lado do prefeito de forma alguma, de jeito nenhum. Vamos concordar nesse instante com o que está sendo oferecido, porque eu conheço muito bem da classe que ganha o melhor salário da prefeitura, que eu sei que vocês também conhecem. Estão acostumados a lidar com dinheiro, com dificuldade, estão aí todos os dias ajudando famílias que precisam. Então, eu entendo que hoje significa muito para quem ganha o menor salário da prefeitura. Tá? Isso aí vai gerar uma melhoria nas férias desse funcionário, no 13º, na aposentadoria, na salubridade, isso vai melhorar tudo. Por enquanto, eu entendo que foi uma grande conquista de todos nós. Isso não quer dizer que nós não vamos deixar de pensar nos demais funcionários. E ano que vem, nós estamos aqui novamente lutando em benefício de um melhor abono para os funcionários do município de Piraí. Eu gostei do que foi feito e do que foi oferecido para eles. Tenho certeza, tenho conversado todos os dias com vários deles em Arrozal, concordo muito com aquilo que o Russo falou aí. Eu também indicaria, no mínimo, uns 10 em Arrozal, que poderia produzir muito mais, entendeu? E que vários questionaram comigo, aqui em Piraí principalmente, que não ficou satisfeito. Não ficou satisfeito porque ele ganha acima de R$3.000, ele tem condições de pagar um estudo melhor para o seu filho, ele tem condições de todo mês ir lá fazer uma compra no mercado, colocar dentro de casa. Ele não está preocupado com aquele que passa dificuldade, ele está preocupado com um carro que ele quer trocar ou com a faculdade que ele quer pagar para o seu filho. Eu acho uma injustiça. Obrigado, presidente. Permite, presidente, eu fui citado e gostaria de fazer uma observação. Sim, vereador. É só ressaltar e deixar clara a minha posição, o nobre vereador Darley, que eu, em momento algum, me coloquei contra. Eu simplesmente ouvi o pronunciamento do nobre vereador Alzimiro, aonde ele fez uma sugestão quanto aos 4 primeiros níveis. E eu disse que nós deveríamos considerar a sugestão do nobre vereador Alzimiro, para sabermos e discutirmos com o Executivo para sabermos se cabe na conta ou não. Foi a observação que eu fiz.
Não estou me colocando contra. Entendo que há necessidade de se fazer um reajuste, de se trazer para uma condição melhor esses que hoje são menos favorecidos. É uma miséria. Viver com R$ 890, com esse aumento, é difícil. Para quem tem 2, 3 filhos, para quem tem que pagar água, luz, gás, é muito difícil, ainda é muito pouco. Nós vivemos dentro de uma realidade onde nós temos que respeitar o que a lei determina. Cabe na conta? Vamos buscar meios para pagar. Se não cabe, não tem jeito. Não, quero deixar claro a minha posição aqui. A questão colocada pelo nobre vereador Júnior, dentista, há um equívoco. O que nós conversamos com o prefeito, o que foi discutido e colocado pelo prefeito, é de que nós estaremos, sim, tratando de um plano de cargos e salários. Isso foi conversado entre nós. E isso seria apresentado no final do ano passado, em dezembro. Até dezembro. Não aconteceu. Nós tivemos agora, no mês de junho, o envio dessa mensagem que trata de um reajuste, realinhamento desses salários. Então, vamos deixar... Eu, pelo menos, entendi assim. Não sei se os colegas entenderam, mas, de qualquer forma, a minha posição é clara, vereador Darley. Não sou contra, eu estou discutindo melhoras. Eu quero que seja mais. É isso. Não estou. Vamos agraciar aqueles que necessitam com valor maior. Esse é o objetivo. Obrigado, presidente. Aceito, vereador, seu esclarecimento. Em momento algum falei que foi contra. Ninguém foi contra, disse que é uma conquista de todos nós e tem sentido toda a sua explicação. Fica tranquilo, tá? Não é nada contra ninguém. Eu apenas entendo que, no momento, foi bom para aquele que ganha o menor salário. E eu tenho certeza que vocês também entendem. Mas isso não quer dizer que nós não podemos brigar por um melhor salário para os demais, tá bom? Presidente, posso manifestar novamente? Vereador Charles, deve ter sido uma falha de nomenclatura, porque, se a gente lembrar bem, a reunião do plano de cargos e salários dos professores, a secretária Sandra, o prefeito Paulinho, eles estavam na sala, passaram vários slides mostrando a evolução e as gratificações que contemplava o plano de cargos e salários. E, no caso da nossa reunião, a gente recebeu uma folha muito parecida com o projeto. Vossa Excelência até fotografou, deve estar na memória do seu celular, é muito parecido. E não tinha nada naquela folha plano de cargos e salários. Então, exatamente, mas está escrito plano de cargos e salários? Nós vamos fazer uma mesa redonda, então. Debate, presidente, o senhor permite? Nós fugimos ao protocolo, se foi esse o sentido da coisa. Eu acredito que é válido esse debate, mas daria a sugestão de marcarmos um dia essa semana para, na minha sala, sentarmos e discutirmos esse projeto, que tem muita coisa ainda a ser falada. Mas, de qualquer forma, eu abro um espaço aos vereadores, sim, nesse momento, até porque já permiti outras falas aí. Ok, só então para acrescentar, e a questão talvez da interpretação, nobre vereador Júnior, ela realmente, as coisas são assim, as interpretações são muitas, né? Inclusive no direito, o próprio direito permite isso, né? Que se interprete de diversas maneiras, diversas formas, um mesmo tema, um mesmo assunto. A questão é que essa tabela que foi apresentada, o nome é a tabela salarial, previsão de aumento, 2014. Foi a tabela que nos foi apresentada. Eu registrei, eu recebi uma cópia da mão do prefeito. Eu brinquei, fiz a foto, mas o prefeito entregou a cada um de nós essa cópia. Eu guardei a minha, fiz algumas observações nela, ela está aqui rascunhada, e aguardei. Eu não estou discutindo a questão. A nomenclatura a qual o senhor se refere e a qual eu me referi faz muita diferença dentro do contexto, porque aqui trata-se de uma tabela salarial, previsão de aumento. Mas o que nós conversamos com o prefeito é que ele apresentaria a essa casa, sim, um plano de cargos e salários para os demais. Pode ser que só eu entendi dessa forma, não sei se os colegas entenderam também. Então, foi só uma observação. No meu entendimento, na minha visão, na minha concepção,
O prefeito não encaminhou o que combinou conosco, um plano de cargos e salários. Essa é a minha visão sobre a coisa, o meu entendimento. Obrigado. Não, encerro aqui, senão nós vamos passar a noite. Exatamente. Eu acho que esses debates estão sendo desenhados em prol do funcionário, em prol do avanço do município. Eu acho importantíssimo isso acontecer nessa casa. Mas, na minha opinião, foi erro de nomenclatura. O que foi combinado naquela reunião, eu acredito que foi cumprido. Fazendo um parêntese, a questão do funcionário contratado. Eu acho que, se tem um ponto, na minha opinião, que a gente tem que conversar e alinhavar um pouquinho mais, é nessa questão. Mas concordo com você, vereador Daley, eu acho que foi um grande avanço. Eu acho que os funcionários concursados estão bem satisfeitos com esse nosso primeiro passo, com esse primeiro avanço. Eu acho que foi uma vitória para essa casa. Obrigado, presidente. Mas o vereador Charles tem razão, entendeu? Você me desculpe, entendeu? Eu estou, conforme disse, satisfeito com tudo que foi oferecido, mas realmente, após o plano cargo-salário da educação, foi prometido que se traria para essa casa o plano cargo-salário dos demais funcionários. Então, na verdade, aqui estamos discutindo uma melhoria no piso salário da prefeitura. Obrigado. Bom, não havendo mais vereadores inscritos, sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 30 de junho do corrente ano, à hora regimental.